Olá a todos, muito bom dia. Estou muito feliz de estar aqui comemorando esse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma data tão importante para a gente celebrar todas as conquistas e também para falar de alguns temas muito interessantes e muito importantes no nosso contexto atual. Então, deixe-me me apresentar e, primeiramente, agradeço muito a participação de todos vocês aqui nesse webinar. Meu nome é Camila Queiroz, sou arquiteta de soluções da Databricks, trabalho com dados e IA, inteligência artificial, há mais de 23 anos. Lógico que há 23 anos atrás não existia tantas coisas do que nós vemos hoje em dia, mas posso dizer para vocês que eu sou apaixonada pela minha profissão. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui duas colegas super inspiradoras. Ana Sanches, minha colega de trabalho aqui na Databricks, também arquiteta de solução, e nós vamos ter a honra de ouvir um pouco da trajetória da Cíntia Silvestre, Head de Dados do Santander First, que gentilmente topou participar aqui desse webinar, e eu tenho certeza que ela vai compartilhar um pouco das suas histórias e das suas experiências, e certamente vão ser muito úteis e importantes aqui para a gente discutir e para a gente levar ao longo da nossa carreira. Bem, e começando, eu preciso deixar com vocês alguns avisos muito importantes. O primeiro de todos é que essa sessão está sendo gravada e a gente vai compartilhar esse material com vocês. Perguntas que vocês tenham, por favor, utilizar a opção Q&A. Eu e a Aninha aqui vamos ter o prazer de responder ao longo desse webinar. E, lógico, né, nós estamos aqui numa sessão online, mas usem e abusem da interação aqui no chat, usem e abusem das reações, dos emotions, coraçãozinhos, joinhas. Isso para a gente é muito importante, até para ver o quanto que vocês estão gostando e o quanto que esse webinar está sendo interessante para vocês. E, por fim, estou deixando aqui o QR Code da nossa comunidade no LinkedIn. Vou até voltar para o slide anterior, que eu não mencionei, mas esses QR Codes que estão abaixo dos nossos nomes são os nossos LinkedIns. Então, fiquem à vontade em nos procurar, em fazer conexões. Para a gente vai ser um prazer conversar com todos vocês. Tudo bem? Bom, preparamos aqui uma agenda com bastante carinho. E deixa eu falar um pouquinho do conteúdo que a gente vai apresentar hoje. Vou passar um pouquinho, vou fazer uma introdução falando um pouquinho do contexto das mulheres no mundo da tecnologia, né? No grupo STEM, que a gente costuma dizer. Depois a Ana vai falar um pouquinho dessa proporção da diversidade e o quanto que a falta de diversidade acaba impactando no mercado de tecnologia e na sociedade como um todo. E depois a gente vai ter a honra de ouvir aqui a história e toda a trajetória da Cíntia ao longo da carreira dela. E, por fim, a gente vai dar algumas dicas de carreira, principalmente para profissionais que queiram seguir no mundo de Data and AI, o que a gente pode fazer para ajudar nesses primeiros passos, né? Ou a conduzir, caso vocês já estejam no início da carreira. Certo? E para começar aqui o nosso dia, né, para começar aqui a nossa primeira 1 hora, eu gostaria de apresentar para vocês um vídeo muito interessante. Esse vídeo é público, ele está no YouTube, mas eu achei ele muito interessante porque ele conta um pouco da história, né, e principalmente de alguns pontos que a gente discute quando a gente fala desse cenário, né, mulheres no mundo da tecnologia. Espero que vocês aproveitem. Agora eu vou te pedir para abrir os olhos e me dizer o que você viu. Eu vi potência, eu vi muita força. Uma equipe com diversidade, com pensamentos diferentes e que respeita a opinião de todos. Nesse contexto, eu me vejo num mundo que você não está numa competição, se você não está tendo que se provar ali, você só está existindo e falando do que você sabe. Acho que veio uma sensação de leveza, porque a referência que eu tenho é que sempre eu fui a única mulher em várias salas, em várias reuniões, dando aula, em consultoria. Quanto mais técnico era o evento, era quase como se eu não tivesse que estar ali. Posso ser mulher aqui? Esse espaço é meu mesmo?
Abrir os olhos é quase isso, é acordar, porque essas imagens ainda são imagens que a gente vivencia em pedaços. Hoje o ambiente que tem é um ambiente pronto para você se provar. A gente sai preparado para uma luta. Para você acertar na inovação, naturalmente você tem que criar um espaço de experimentação. Um espaço para que o erro aconteça, senão você não vai conseguir inovar. Eu, Carla, sempre tenho a sensação que até quando eu tenho que errar, eu tenho que escolher o momento certo de errar, como se eu tivesse que errar com perfeição. Nem todo mundo vai acertar de primeira, mas é esperado que mulheres cheguem e acertem de primeira, porque já é muito questionado, né? Hoje eu ainda tenho que pensar a todo momento que eu tenho que ser essa representatividade em ação. E aí, qual a forma que você vê hoje de querer mudar, né? Você sendo um exemplo que você não teve há um tempo atrás. Cada vez que eu vejo uma mulher num espaço de protagonismo, me traz a noção de que eu posso estar ali. Quanto mais a gente se reconhece nesse lugar, mais a gente consegue ir criando essa rede, essa lógica de cumplicidade, assim. Como nós trazemos pessoas de perfis distintos a trabalhar de forma colaborativa e principalmente se libertar de velhos paradigmas. Quando você é essa pessoa que consegue lidar com o diferente, que consegue ter uma escuta ativa, porque essa é a principal qualidade que um líder e uma líder tem que ter, ela é uma revolução dos criativos, ela é uma revolução dos que se readaptam. As empresas, elas têm muito a colaborar nesse momento, principalmente de abertura do campo de trabalho, para que a gente tenha uma equidade melhor entre meninos e meninas. Quanto mais a gente diminuir essas barreiras, mais a gente consegue dar espaço para uma diversidade de olhares que a sociedade inteira se beneficia, né? E é um público que está cada vez mais falando, se não me vejo, não compro. Se lá não estou, construirei os meus próprios lugares. Eu não quero ocupar. Eu quero criar, eu quero abrir novas oportunidades, novas possibilidades. Eu me divido muito para estudar sobre feminismo, estudar sobre feminismo negro, mas me desenvolver tecnicamente porque você precisa se desenvolver naquilo. Eu tenho vários assuntos técnicos para falar. Quando é um evento técnico ou um espaço sobre coisas técnicas, eu quero o mesmo espaço que o homem teria. Você pode chamar a mulher para falar de algum assunto técnico e vai ser o lugar de fala dela também. Todo semestre precisa ter mais mulheres na área de tecnologia ocupando esse espaço, porque não adianta eu pensar num legado de futuro. O legado tem que ser agora. Potente esse vídeo, né? Eu gostei muito quando eu vi esse vídeo, porque tiveram algumas mensagens que me tocaram bastante. Particularmente quando a Carla fala sobre errar, né? E principalmente quando a gente pega esse contexto de tecnologia, que a gente lida com inovação, né? A gente trabalha com isso, né? Pressupõe que a gente vai gerar inovação. E se você vai gerar inovação, você vai errar, você tem que errar. E o quanto que a gente se limita em errar, o quanto que a gente celebra os erros, porque sim, os erros também precisam ser celebrados, faz parte do processo. E quanto que essa limitação vem de educação que a gente teve na nossa infância, na nossa primeira infância, e o quanto que a gente consegue mudar esse paradigma, mudar esse status quo, né? Eu acho que são esses tipos de pensamento que a gente precisa começar a pensar e estimular. Eu fico muito feliz quando eu vejo a audiência aqui desse webinar, que não são apenas mulheres, né? A gente tem uma audiência diversa aqui, e isso é importantíssimo para a gente conseguir estimular esse pensamento e coletar pontos de vista diferentes. Outra mensagem que também me tocou bastante nesse vídeo foi quando a Nina fala: se não me vejo, não compro. Quantas vezes eu, ao longo da minha carreira, desses 23 anos, e acredito que muitos de vocês aqui que estão participando, já passaram por um momento da carreira onde você olha para os lados ou olha para cima e você não vê modelos, você não vê representatividade, né? O quanto que você se estimula para ir para um próximo passo, né? Representatividade é super importante. Mas logo na sequência, a Nina vem com outra fala, que é essa fala que eu levo para a minha carreira, né? Ela diz assim: se lá não estou, construirei meu próprio lugar.
E é exatamente isso. Em alguns momentos da vida, a gente não vai ter representatividade, mas a gente não pode usar isso como limitação. Muitas vezes eu já tive momentos da carreira, estive e sei que vou ter momentos, ainda vou ter outros momentos aqui na minha trajetória, que eu vou olhar para cima e não vou ver modelo, mas eu vou construir o meu espaço, eu vou criar o meu espaço. E o que me motiva a fazer isso é que eu sei que tem outras pessoas que eu vou servir de exemplo, que eu vou estar motivando fazendo isso. Então, eu acho que é esse tipo de pensamento e estímulo que a gente precisa começar a trabalhar, né, ao longo da nossa carreira. Opa, seguindo aqui e falando um pouco de números, né, para dar até um pouco de contexto, eu trouxe aqui um estudo muito interessante que saiu no Valor. Esse estudo tem com base um estudo estatístico do Fórum Econômico Mundial, onde mostra a proporção de mulheres no mundo STEM, que é o mundo de ciências e tecnologias, né? STEM, para quem não conhece, é uma sigla americana. O S representa Science, né, de ciência em inglês, tecnologia, engenharia e matemática. Então, quando a gente entra, né, nesse mundo que nós trabalhamos de tecnologia e basicamente data e AI, nós estamos dentro desse grupo. E aí esse estudo mostra justamente a proporção de homens e mulheres dentro do grupo de STEM. Então, quando você vê a proporção em números absolutos aqui no Brasil de profissionais homens e mulheres, a gente está quase ali no patamar. E aqui a gente não está falando com viés de cargos de liderança, simplesmente números absolutos. Mas a gente vê uma proporção de 45% mulheres, 55% homens. Porém, quando a gente vê essa proporção dentro do grupo de ciências e tecnologias, dentro do grupo STEM, essa proporção cai bastante. Aí nós somos 26% mulheres e 74% homens. E se a gente der um zoom um pouquinho maior, né, e entrando no mundo de dados e inteligência artificial, esse número cai mais ainda. Ele sai de 26% para 22%. E a gente sabe que essa é uma área que vai crescer muito ao longo dos anos, né? Esse estudo, ele analisou de 2015 a 2017, e o crescimento de oportunidades na área de dados e inteligência artificial cresceu em 190%. E existe um outro estudo que fala que nos próximos 5 anos não vão ter profissionais qualificados o suficiente para trabalhar nas novas oportunidades que vão surgir de dados e inteligência artificial. E aí, quando eu falo profissional considerando toda a nossa população, né? Não apenas mulheres. Olha o mundo de oportunidades que a gente tem aqui para estimular meninas, mulheres, a trabalhar em novas oportunidades, considerando dados de inteligência artificial. Eu acho que é um pouquinho disso que é o objetivo aqui, né, do nosso webinar hoje, começar a pensar no que a gente pode fazer para estimular mais ainda essa diversidade, né, e fazer com que essa proporção seja um pouquinho mais igualitária. Bem, agora eu vou passar aqui para minha colega Ana para mostrar um pouco a prática, né? Falei um pouco aqui de números e agora a Ana vai trazer aqui um pouquinho de exemplos na prática, né? Do que essa falta de representatividade nos traz de resultados na prática. Você, Ninha. Obrigada, Cami. Realmente, quando a gente para analisar esses números, é algo realmente muito impactante, né? Mas não só os números são impactantes, mas principalmente os resultados que isso traz na sociedade como um todo, né? E para a gente começar esse tema, eu vou voltar um pouquinho para o passado, para a gente tentar entender através dele como a gente pode mudar esse presente e o futuro, né? Então, voltando lá para os anos 2000, quando eu tinha 7 anos, meu pai chegou em casa com uma caixa enorme, né? Que o tamanho que eu tinha na época, achei aquela caixa enorme. E ela capturou totalmente minha atenção, né? E quando ele começa a abrir essa caixa e começa a tirar os itens dessa caixa, primeiro, o que ele revelou ali foi uma mini TV. Né? Eu fiquei bem curiosa, porque a gente morava num apartamento pequeno, né? Não tinha espaço para uma outra TV, e a gente tinha uma TV maior, né? Então, por que ele trouxe essa mini TV para casa? Mas depois o que me deixou mais curiosa é que ele tira da caixa um aparelho que, no meu entendimento, naquele momento, parecia como se fosse um videocassete muito maior, só que a fita seria muito menor. Eu falei, ué, né? O que está acontecendo? E aí, depois disso, ele tira mais 2 itens, né? Um que vinha a ser um teclado com várias teclas, com letras e números, né? E um pequeno dispositivo, né, meio oval,
que eu também não sabia o que era, que tinha 2 botõezinhos e o que eu achava que embaixo era uma bolinha de gude, né? Então, algo que eu jamais tinha visto. E quando meu pai começou a montar todo esse quebra-cabeça, eu fiquei ao lado dele, observando cada movimento, né, para tentar entender o que estava acontecendo. E quando ele conectou tudo e ligou aquele equipamento na tomada, o que aparece, né? A primeira imagem que vem à minha cabeça foi a imagem de uma janela flutuante em um céu bem azul que apareceu naquela tela. E naquele momento, eu mal sabia que eu realmente estava diante de uma janela. Só que através dela, eu estava vendo um novo horizonte. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha história, da minha vivência, né, para ver se a gente consegue juntos mudar esse futuro. Né, eu trabalho já há mais ou menos há 12 anos com tecnologia e eu vim trazer aqui um tema muito importante, né, que é como a falta de diversidade no setor de tecnologia afeta a nossa sociedade como um todo. Né? E vocês podem estar se perguntando, né, mas por que isso é tão relevante? E a resposta é simples. A tecnologia hoje, ela faz parte de todos os elementos da nossa vida, né? Eu costumo dizer que a tecnologia, que a gente respira a tecnologia, né? Porque muita gente hoje, a gente sabe que já não consegue viver sem, né? E a gente veste tecnologia, a gente usa tecnologia no bolso, a gente tem tecnologia nas nossas casas, até nos nossos carros agora, muitos carros já têm tecnologia, né? E como a Cami comentou, a quantidade de mulheres na área STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, é um pouco mais de 20%. Mas se a gente pegar uma lupa e apontar essa lupa para o mercado de tecnologia, esse número ele cai para menos de 20%. Né? E a gente está falando de uma área que molda o mundo em que a gente vive. Né? E se a gente for pegar tecnologias como a inteligência artificial, por exemplo, ela é treinada com dados que refletem desigualdades históricas. Então, se a gente não incluir vozes diversas na criação dessas tecnologias, a gente vai perpetuar as desigualdades existentes. E para exemplificar, né, o que já está acontecendo, eu trouxe um exemplo bem lúdico para vocês verem na prática como isso está acontecendo. Né? O que eu fiz? Então, eu peguei uma das ferramentas que a gente tem online, gratuita, que gera imagens a partir de texto. Né? Então, para quem não conhece tecnologia, né, ela é chamada de IA generativa, mas sem ir muito para o termo técnico, ela basicamente ela aprende com os dados e aí ela consegue gerar conteúdos a partir do que ela aprendeu. Né? Pode ser imagem, texto, e nesse exemplo eu vou usar uma ferramenta que gera texto. Né? Então, comecei a fazer os meus testes. Né? Então, o primeiro teste que eu fiz foi entrar nessa ferramenta e fui digitar, pessoa bem-sucedida. O que será que essa ferramenta vai trazer para a gente? E foi muito impactante quando eu vi esse resultado, né? De 4 imagens que ela cria, as 4 imagens, ela criou 4 homens brancos de terno. Né? Isso para mim já foi muito impactante. Mas eu pensei, vai que né, essa vez, na próxima vai ser diferente, né? Então vamos tentar utilizar outro teste. Então, qual foi o teste que eu fiz? Eu escrevi criança inteligente. Pensei, não vai acontecer isso quando a gente fala de criança, né? Então, o que ele trouxe para a gente? 4 meninos de óculos, bem no estereótipo, né, que as pessoas costumam comentar, ver que não tem nenhuma mulher, nenhuma pessoa negra, nenhuma pessoa com questões de acessibilidade, né? Aí eu fiquei pensando, não é possível, né? Não, vou mudar. Vou fazer diferente, vou colocar profissional de engenharia. Vamos pensar, colocar numa profissão específica, quem sabe vai ser diferente. E, novamente, não foi. Foi a primeira vez que apareceu alguma mulher na imagem, mas é bem difícil. Para vocês encontrarem mulher aqui, tem que dar um zoom bem grande, mas tem, só que é a minoria. Né? Se a gente for falar em questões de raciais, menos ainda. Então, depois eu pensei, não, às vezes, o que está acontecendo? Esse sistema aí, ele só está gerando homens, né? Então, eu vou fazer um teste. Eu vou colocar uma profissão que a gente sabe que majoritariamente tem mulheres, para ver se ele vai colocar todo homem também, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o que ele fez? A gente sabe que também temos homens enfermeiros, mas ele trouxe, nas 4 imagens, 4 mulheres. E no último teste que eu fiz, também peguei uma outra profissão, que a gente sabe que a maior parte delas são mulheres, para ver se mudaria esse padrão, né? E o que aconteceu? Novamente, ele trouxe 4 mulheres. Né? E vocês podem estar se pensando, mas né, isso é uma ferramenta ingênua, que gera imagens, mas se a gente parar para pensar que agora as novas gerações, além de fazer busca na internet, ela vai começar
falar com essas ferramentas, né? Então, uma criança que quer ser cientista, né? Uma menina sonha em ser cientista, né? E aí ela vai colocar, eu quero ver como que é uma cientista adulta. Ela vai colocar nessa imagem, nessa ferramenta. E se essa ferramenta só trouxerem homens, ela não vai se sentir representada, né? Isso pode até afetar a decisão de escolha da carreira dela, né? E indo um pouco mais longe, né? Hoje a gente já tem vários sistemas que a inteligência artificial ajuda a tomar decisão, né? Então, um exemplo são os sistemas de RH, né? A gente sabe que várias empresas agora, para fazer filtro de currículo, para saber se aquela pessoa vai participar da entrevista ou não, usa tecnologias de inteligência artificial para decidir se ela vai fazer a entrevista ou não, né? Inclusive, indo um pouco mais longe, no sistema jurídico dos Estados Unidos, hoje a tecnologia está até ajudando a definir os anos que a pessoa vai ficar na prisão, né? Os anos da pena. Então, se a gente não tiver uma diversidade trabalhando nessas tecnologias para prestar atenção nisso, a gente vai acabar perpetuando essas desigualdades ao longo da história, né? Então, voltando lá para aquele computador que meu pai trouxe para casa, né, em plenos anos 2000, né, a liberdade que eu tive de explorar aquela máquina que me colocou no caminho de tecnologia, né? Um caminho que muitas das minhas amigas não tiveram, né? Porque eu tinha, um pouco mais de 20 amigas ao longo de toda, né, desde o prezinho, fundamental, ensino médio, e o que eu pude observar? Dessas 20 amigas, somente 2 foram para a área STEM. Eu para tecnologia e uma outra foi para a área de engenharia. Todas as outras, inclusive, quando a gente falava sobre carreira, elas nem entendiam por que eu estava escolhendo essa área, né? Você é maluca, né? Para que você vai querer essa área, né? E o que eu pude perceber? Convivendo muito com elas, indo muito na casa delas, o que eu percebia? Elas até tinham um computador em casa. Então, nesse quesito, nem foi a questão social. Mas o que eu percebia? Quando elas tinham um irmão, sempre os pais deixavam o irmão como dono do computador, né? E ele acabava controlando o que elas faziam. E quando elas só eram irmãs ou filha única, os pais também controlavam. Ah, você vai jogar esse jogo da Barbie, você vai jogar esse jogo da Pantera Cor-de-Rosa, e nada mais do que isso, né? Então, a liberdade que eu tive de poder escolher o jogo que eu queria jogar, poder mexer nas configurações, explorar todo esse mundo, colocar os disquetes, isso fez com que eu despertasse o interesse na tecnologia, né? E como a gente pode fazer para mudar, né, todo esse cenário? Então, a gente precisa oferecer brinquedos e atividades para as crianças, desde que elas sejam pequenas, que tragam esse contato com a tecnologia, né? Que promovam tanto um raciocínio lógico, quanto o despertar e na vontade de conhecer essas outras áreas, né? E além disso, o que é muito importante? Também não adianta nada a gente incentivar a criança desde pequena a conhecer essas outras opções, né, de áreas de trabalho, só que elas não têm modelos. Se elas não tiverem esses modelos femininos, né, de sucesso, elas também não vão sentir que aquele é o lugar delas, né? Então, uma forma que a gente consiga inspirar as meninas, né? Uma das formas é fazer o que a gente está fazendo hoje, né? Trazer mulheres para contar um pouquinho da sua história, mas também procurar conteúdos que incentive elas, né? Então, uma dica que eu trago para vocês é esse filme que se chama Estrelas Além do Tempo, que inclusive é meu filme favorito, eu assisti acho que umas 5 vezes já. E o que ela mostra? Ela mostra 3 grandes inspirações na área STEM, né? Então, a gente tem nesse filme uma matemática, uma engenheira e uma programadora. E elas revolucionaram a jornada da corrida espacial. E elas marcaram histórias, porque elas eram 3 mulheres negras que naquele momento ainda existia a segregação racial. Então, elas superaram todas as barreiras para fazer a diferença com a sua força de vontade e seu conhecimento, né? E para não dar tanto spoiler assim, né, sobre esse filme, vou falar só sobre uma delas, né? Uma delas era programadora, e ela evitou que uma área inteira de pessoas deixasse de existir, porque tinha uma área na NASA que chamavam de programadores humanos, né? Então, elas ficavam ali fazendo os cálculos, porque ainda não existia o computador para fazer esses cálculos, e ela descobriu que tinham comprado, que ela chamou na época de um tal de IBM, né? E quando ela viu aquele tal de IBM chegando lá na NASA, ela começou a entender que aquela máquina ia substituir umas 50 pessoas. Então, o que ela fez? Ela foi na biblioteca, aprendeu como programava sozinha, ensinou todas as mulheres e os homens daquela área e conseguiu evitar que essa área deixasse de existir, né? Ela ajudou as pessoas a evoluírem e continuar. E ela foi a primeira supervisora negra da NASA. Então,
olha essa inspiração, né? E fora as outras duas que eu não vou dar spoiler para vocês poderem assistir esse filme. Então, são esses passos pequenos, mas tão significativos que a gente consegue combater a falta de diversidade no mercado de tecnologia. E com isso, a gente consegue construir um mundo onde todos possam contribuir, prosperar e usufruir desse mundo, né? Junto a gente consegue tornar o mundo melhor. E ao invés de continuar propagando a desigualdade, a ideia é que a gente consiga utilizar a tecnologia para a gente conseguir acabar com a desigualdade, né, e promover a inclusão, como o caso dessa solução, né, que é um aplicativo chamado Sim AI, que ele é gratuito e ele foi feito também através da inteligência artificial para dar visão, né, através da tecnologia para as pessoas cegas, né? Então é isso que a gente precisa promover no mercado de tecnologia. Então, pensando em tudo isso, a Databricks convidou uma mulher incrível para inspirar todas vocês. Cíntia, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. E o palco é seu agora. Nossa, gente, tô até emocionada aqui. Esse filme é incrível mesmo e também já assisti várias vezes, Ana. Mandou muito bem. E, gente, então, primeiramente, bom dia. Feliz Dia das Mulheres, é o nosso dia, né? Um dia tão icônico, internacionalmente, né? Preparado e que deve ser celebrado por todas nós. Bom, a gente nem combinou, Anne e eu, mas eu também trago muito essa questão da história, né? Das referências, e depois eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Mas vamos lá, meu nome é Cíntia Silvestre Calmon, e já que a pauta hoje é o Dia das Mulheres, e as mulheres que realmente sucederam dentro desse universo, né, da tecnologia, eu tenho que falar um pouquinho da minha história, né? Começar por aí. Então, eu sou filha do José, que é filho de portugueses, que trabalhou uma vida aí na área de compras, sempre no ramo aí da eletrometalúrgica. E sou filha da Verônica, filha de lituano, a melhor costureira que eu já conheci na vida, além de dona de casa e mãe dos 4 filhos. Eu sou caçula, menina, de mais 3 irmãos mais velhos. Então, é só para vocês entenderem que desde que eu nasci, eu já vi que o mundo era dominado por homens. Então, desde pequenininha, já tive ali que saber, de tentar aprender a também ter o meu espaço e também alguns mesmos direitos, por exemplo. Eu adorava brincar de boneca, de desfile, assim, né, com a maior parte das meninas, mas eu também queria empinar pipa, andar de skate, andar de carrinho de rolimã, que o meu irmão mais velho fazia carrinho de rolimã, até preparava, e eu gostava de ficar observando. Enfim, e super agradeço a minha mãe, principalmente, de me permitir esse espaço, né? De também ter esses direitos junto aos meus irmãos. Então, quando eu tinha 7 anos também, coincidentemente, assim como a Ana, eu também tive meu primeiro contato com o computador, que eu também nem sabia o que era, também conhecia videocassete, né? E também achei bem parecido com o videocassete, inclusive. Foi um MSX Expert XP800, para quem conhece, lá de 1985, com um monstruoso processador de 8 bits e 80 KB de RAM. Então, era um negócio, né, na época, muito potente. E esse computador, ele foi um presente de um tio meu, o Virgílio, que inclusive acho que eu vi que ele está aqui ouvindo a gente, que ele deu para o meu irmão, para o Fábio, porque meu irmão sempre gostou muito, né, de fazer jogos ali nos papéis e tal, e ele queria, né, a aprender um pouquinho mais sobre esse mundo também de tecnologia. E eu ficava ali do lado do meu irmão, e vendo como que era aquilo, era fita cassete que reproduzia jogos, né, e ele também usava lá um tal de Basic e tentava também fazer uns joguinhos diferentes, eu achava tudo aquilo incrível, eu com 7, 8 anos. Então, fazendo uma retrospectiva, eu vejo, na época eu não sabia, mas o quanto isso já se tornou uma referência, né? Uma influência super positiva. Mal sabia eu que eu ia ingressar nessa carreira. Um pouquinho depois, lá próximo ao ano, né, já na década ali do ano 2000, meu outro irmão também trouxe um super, né, XP, eu acho que esse era o 386, essa fotinho que você mostrou aí, Ana, eu acho que era o mesmo, tá? Que ele ganhou ali, aí já no mercado, já tentando trabalhar ali, empreender. E aí tinha lá internet de escada, tive o primeiro contato com o primeiro chat de conversa da vida, que era o ICQ, e depois MSN, enfim.
E eu vendo tudo aquilo, ele transformou nossa sala ali na ocasião praticamente num escritório, começou a aprender muito sobre CorelDRAW, enfim. Também mais influências ali que, nossa, hoje, né, eu vejo o quanto fizeram aí diferença, né? Eu sou casada há 20 anos com o Giovanni, tenho um casal de filhos, a Yasmin de 14 e o Arthur de 11. E de longe essa é a maior conquista da minha vida, não tenho a maior dúvida. Família esta que eu constituí junto com a minha carreira. Ou seja, é possível, a gente constitui, a gente se organiza e faz, porque é possível. Eu sou tecnóloga pela Escola Técnica Federal de São Paulo, bacharel em Sistemas de Informação e MBA em Gestão Empresarial com foco em especialização em tecnologia pela FGV. Eu tenho aí, né, um pouquinho mais de 25 anos de carreira, né, no mercado de tecnologia e praticamente em 3 grandes empresas, né? O Itaú, onde eu comecei de fato a minha carreira, e eu pude ingressar na minha carreira dentro de um grande banco a partir de um programa de ETEC, né? Então, ou seja, como eu tinha feito uma escola técnica, então as empresas faziam esse programa e eu pude ingressar dessa forma, que foi, né, um baita propósito legal. Passei praticamente 20 anos dentro da Serasa Experian, uma carreira longa e passei praticamente 14 anos, né, 12 anos como desenvolvedora mesmo, e depois passei para a carreira de gestão de times de desenvolvimento. E agora, nos últimos 5 anos, no Santander, na First, né, que é a tecnologia do Banco Santander, e de primeiríssima mão, inclusive eu queria já compartilhar com vocês que hoje é meu último dia aqui na First e no Santander, que eu estou indo assumir, né, mais um alto e novo desafio a partir de segunda-feira, e estou super, super feliz. Então, um dia maravilhoso, Dia das Mulheres, e, enfim, muito aqui a celebrar e agradecer, né? Então, como a Ana falou, essa questão de repetir padrões, né, que é uma coisa muito importante, principalmente falando agora na inteligência artificial, existem também padrões, repetições que são boas, que vale a pena a gente seguir. Eu queria contar um pouquinho da minha trajetória, falando um pouquinho sobre isso, né? Então, por exemplo, eu ingressei no mercado de trabalho com base em parcerias, né, de empresas com as escolas de tecnologia. E como gestora, e já em cadeira de gestão, eu pude contratar meninas dessa mesma forma, né? Também apoiando empresas a terem, de fato, essas agendas com as escolas de tecnologia. Então, eu tive esse presente, eu preciso propagar, né, e perpetuar esse presente. Então, como gestora, eu tenho uma responsabilidade gigante sobre isso, e eu pude e posso fazer isso. Lá no Itaú, eu passei, né, foi praticamente o início da minha carreira, eu passei 2 anos, porque eu percebi que quando eu ingressei nesse mercado de trabalho, né, tive, né, muita oportunidade ali dentro de estudar, de me capacitar, eu percebi que o mundo era muito mais amplo, e eu podia, até pela minha idade, muito nova, talvez dar saltos maiores ali mesmo, assim, putz, como que está esse mercado, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer? E aí eu percebi que com esse mercado muito aquecido, me brilhou os olhos a oportunidade de trabalhar em consultorias, que na época, né, ano 2000, né, estava, né, bombando, né, muito essa questão, né, principalmente da virada, e também conhecer outras indústrias, e por que não, também uma remuneração maior, né, então sempre olhando aí os números que eram bem importantes, sempre vão ser, né. Então o Itaú foi essa passagem rápida que foi, na verdade, essa mola aí, né, propulsora. Cheguei na Serasa através de consultoria, depois de 1 ano já fui internalizada e passei meus 20 anos lá. Uma carreira longa, né, que eu me orgulho muito, onde eu trabalhei muito como desenvolvedora, ou seja, certamente tem centenas de códigos-fonte lá dentro da Serasa, que tem o meu nome, a minha autoria, até hoje, e eu pude fazer muitas movimentações lá dentro, né, então foi uma carreira longa, mas também com bastante capilaridade, para aprender realmente sempre elementos novos e sempre me manter estudando. Então, durante todo esse percurso, eu fiz o meu MBA, né, que inclusive eu pude fazer o MBA através de uma parceria também com a Serasa, junto à FGV, né, onde eu participei, apliquei e consegui esse curso. Aprendi práticas ágeis, práticas de liderança corporativa, ou seja,
trabalhando, mas nunca deixando de estudar, né? Que eu acho que isso a gente tem que se manter o tempo todo atualizado. Acho que em qualquer carreira, mas na tecnologia está cada vez muito mais rápido isso. Então a gente tem que se manter muito vivo, né? E aí, indo na questão da repetição positiva, em um desses momentos meu, nesses 20 anos da Serasa, como analista sênior, eu tive, né? Eu engravidei e tive a minha primeira, né, filha, Yasmin, que muitas vezes também é uma decisão, né, que a mulher fica, será? Engravido, vai atrapalhar minha carreira, enfim. De novo, dá para ter esse paralelismo, né? Acho que dá para a gente conciliar desde que os contratos, né, e os combinados estejam sempre muito claros através da comunicação. Enfim, no auge ali, produzindo muita coisa, com baita reconhecimento também de negócio, né, na parte de dados, onde a gente conseguia melhorar muito a base, a qualidade de base, principalmente das nossas empresas PJ na época. Eu saí de licença maternidade e na minha volta da licença maternidade, eu tive, que também é um momento difícil, muitas vezes para as mulheres, sem saber se, putz, será que eu ainda, né, se ainda vão me ver como eu era? Eu passei 5 meses fora, como que vai ser agora? Eu tive um baita presente de 2 meses depois da minha volta eu ser promovida para coordenadora, né, meu primeiro cargo de gestão. Quem me deu esse presente foi uma líder, também mulher, a Luísa, e a qual eu nunca vou esquecer desse grande presente, porque não importa o tempo que você ficou fora, o que você já perpetuou, que você continua lá, e esperar a sua volta para dizer, esse lugar é seu, né? A gente precisa de você aqui. E indo na linha da repetição, eu como gestora tive a oportunidade dentro da First de promover uma coordenadora minha em plena licença maternidade. Então, nós ligamos, né, minha diretora e eu, para ela, ela faltava um pouquinho, quase para ela voltar, né, não, faltava 1 mês mais ou menos para ela voltar. Nós ligamos, fizemos uma conferência e demos essa notícia. Enfim, uma líder que deixou praticamente tudo pronto, né, com o seu sucessor preparado, né, tudo organizado, né, para os 7 meses, né? Porque depois, com o tempo aumentou também, são 6 meses de licença, mais 1 de férias, 7 meses de ausência e tudo muito redondinho, rodando, sem nenhum tipo de ruptura. É essa que precisa ser reconhecida, né? Tinham outros, sim, mas assim, não é porque ela não estava ali, quem não é visto não é lembrado, não. Está ali, tem que manter toda a performance, ela precisa ser reconhecida naquele momento. Então, de novo, mais uma repetição positiva, e a gente precisa se lembrar disso, né? Fizeram por nós, a gente tem uma puxa a outra, né? É muito importante. E aí, gente, agora no Santander, nesses últimos 5 anos, foi uma fase extremamente enriquecedora, né? Então, eu entrei como gerente na ambição de uma cadeira executiva, e também contratada por uma mulher, né, a Flávia. Ela falou assim, Cíntia, vem aqui que você vai conhecer uma cultura diferente, mas você precisa ganhar bastante musculatura, né? Para entender esse universo de banco, tem uma questão política forte também, que é importante a gente aprender do mundo corporativo. Eu vim de uma cultura diferente. Super grata a ela, enfim, segui forte, trabalhando duro, né? Aprendendo sobre essa nova cultura, aprendendo sobre todos os negócios, de fato, do banco, né? As tecnologias, né? Santander, vanguarda tecnológica, muita inovação, muita mudança. E dentro dessas mudanças, eu também tive essa oportunidade de conseguir esse avanço na minha carreira, né? Para uma cadeira de superintendente ali, em menos de 2 anos de banco. Então, mudanças que trouxeram grandes oportunidades, né? Grandes oportunidades. Porque o foco, a ambição, a gente tem que sempre cuidar, né? É tanto da carreira quanto de onde a gente está envolvido ali para fazer a empresa rodar. E agora, né? Estando ao longo desses 5 anos, eu sempre pensei, desde que eu fiz o meu MBA, quando nos ciclos, né, de carreiras de executivo, sempre observei muito carreiras de executivos, né? E os ciclos de 5 anos são ciclos que são bacana, sei que não existe uma bala de prata, porque às vezes você também, como eu te falei, né? Fiquei 20 anos dentro da Serasa. Mas eu pensava, puxa, acho que é legal também conhecer outros negócios, né? Conhecer também outra cultura, para manter você sempre viva e estudando o tempo todo, né? E até com outras pessoas. Então, eu tomei, de fato, a decisão agora, né? Dessa saída, estou super feliz, né? Vou assumir um cargo bem bacana. E, gente, super grata por tudo que eu aprendi
aí dentro do Santander e da First, principalmente no mundo de dados, né? Eu cuidei de soluções muito críticas ali da tecnologia de riscos, né? Envolvendo grandes entregas, grandes conquistas ali no mundo de dados, né? Que é onde eu tive a oportunidade aí de ter bastante contato também com o time da Databricks. E agora poder fazer transformação, né, em outro lugar, levar todo esse aprendizado, todas essas conquistas, e a gente tentar replicar também positivamente em outros lugares, né? Então, acho que é bem um resumo, tá, gente, do que de carreira, mas a principal mensagem, né, que eu penso é a questão das escolhas, porque na vida da mulher sempre tem, família, vou construir uma família, mas isso vai concorrer com a minha carreira? Putz, vou ter filho, mas vou ter que ficar de licença, e depois o tempo, administrar, né, criança com o trabalho. Calma, tudo é possível. Tudo é possível desde que os contratos estejam estabelecidos. O que eu quero dizer com contrato? Você precisa ter momentos de contrato com a sua família, por exemplo. Você vai passar para entrar num projeto estratégico que vai exigir muito mais agenda corporativa sua, muito mais agenda de trabalho. Você vai chegar com seus filhos e conversar com seu marido, olha, eu vou passar aí 6 meses num projeto que é um pouco mais intenso, talvez eu vá chegar mais tarde, alguns dias, eu vou precisar do apoio de vocês, né? E o mesmo para a empresa, quando você está com alguma questão também pessoal. Putz, estou com um problema com meu filho, está doente, gente, vou precisar, né, talvez me ausentar um pouquinho mais, né, tô deixando aqui uma cobertura, né, adequada, qualquer coisa me liga. Então, assim, gente, esses contratos, eles são fundamentais para a carreira da mulher. Estudar, por exemplo. Eu fui fazer um intercâmbio, o meu mais novo, Arthur, tinha 3 anos, a Yasmin tinha 5. É necessário uma rede de apoio, né? A mulher precisa da rede de apoio. Então, eu sempre tive minha mãe, meu pai, meu marido, muito, muito próximo me apoiando na minha carreira. Então, eu tive esse suporte. São todas as mulheres que, de repente, têm esse suporte? Não. Mas busquem esse suporte. É necessário. Às vezes você constrói alguma aliança, seja com parentes, seja com amigos. É importante se fortalecer para que esses contratos possam ser estabelecidos e você consiga focar na sua carreira. Bom, eu acho que é um pouco tudo isso, a comunicação é imprescindível, né? Mas aí, só para finalizar aqui, eu sei que acho que depois a gente vai fazer algumas perguntinhas, as meninas têm umas perguntinhas aí, mas dando um destaque até pelo Dia da Mulher em relação à minha mãe, né? Para a carreira, a gente, acho que independente se homem ou mulher, a gente precisa ter muita disciplina, eficiência operacional, estratégia. E eu acho que eu aprendi, fazendo essa retrospectiva, eu acho que eu tive muita influência também da minha mãe nesse sentido, né? A minha mãe, ela estudou até o primário somente. Só que eu não conheço pessoa que consiga fazer conta de cabeça melhor que ela. Eu não sei fazer conta de cabeça tão rápida quanto ela, né? Com 4 filhos, a disciplina de execução que ela tinha todas as manhãs, onde 6 horas da manhã a gente precisava estar praticamente todos prontos, os 4, né, com café da manhã tomado, mala, uniforme, né, para todo mundo sair. Gente, ela acordava às 5 da manhã, ela assava bolo, ela fazia rabanada, tinha aquele café da manhã gigante. Como ela conseguia, né? E depois cuidar da casa e também cuidar das costuras, né? Que ela sempre teve lá a oficina dela. Aquilo para mim sempre foi uma referência, né? Assim como meu pai também, óbvio, né? Em relação à inteligência, à leitura, a sempre exigir de nós o melhor, né? A exigir, meu pai, quando às vezes eu ia bem numa prova, tirava 10, ele falava, você não fez mais que obrigação. Cara, isso me traumatizou? Não, gente, não me traumatizou, tá certo, né? Acho que a gente tá ali para estudar mesmo, né? E, e acho que é isso. Então, minha mãe, baita referência, né? Baita mulher, que também fortaleceu todos esses meus valores, me preparando aí para a vida, né? E para o mercado de trabalho sem saber sequer que eu ia fazer tecnologia, né? E, de novo, aos meus irmãos, ao meu tio, ao meu pai, né? Ao meu marido, aos meus filhos, que, né, também fazem parte de toda essa trajetória, com essa influência, e me suportam, né? Como rede de apoio, né? Fazendo com que eu possa continuar novos rumos e voos ainda mais altos como o que está acontecendo agora.
Cíntia, muito obrigada aqui por você compartilhar toda essa experiência. Eu acho que isso foi um bálsamo aqui para gente, né? Num dia tão especial, ouvir tantas coisas positivas, né? Muito obrigada mesmo. E assim, muitas perguntas aqui, bombou de perguntas. Eu até vou fazer uma pergunta aqui que, nossa, gostei, Fábio. É muito legal quando a gente vê a participação masculina em eventos desses, porque a gente, Adoro. cara, pega, né, muda o paradigma, pega outras visões, né? E ele fez uma pergunta muito interessante, né? De que forma as iniciativas de inclusão e mentoria podem efetivamente desafiar o estereótipo de gênero e apoiar a participação das mulheres em áreas técnicas e STEM, contribuindo para uma mudança cultural significativa, né? Então, acho que ele está querendo entender como que a gente pode ajudar através de programas de mentoria, sponsorship ou algo do tipo, né, Fábio? Olha, gente, eu queria ter. Nessa pergunta já me veio à cabeça uma cena que eu vivi há pouco tempo atrás dentro do Santander, que nem é mentoria, tá? Simplesmente o dia a dia, ação corriqueira. Cheguei para uma reunião executiva dentro do auditório ali da sede e eu cheguei super cedo, então não tinha ainda ninguém, né? Aliás, tinham umas 6, 7 pessoas no máximo ali. E com as cadeiras ainda praticamente todas vazias, eu sentei na segunda fileira, né? Simplesmente cheguei e sentei na segunda fileira. Tinha um diretor, homem incrível, maravilhoso, inspirador, sentado na primeira, e ele levantou e falou assim: Oi, Cíntia, bom dia. Senta aqui na frente, aqui é o seu lugar. Aí aí eu fiquei assim, né? Por que você sentou na segunda fileira? A primeira fileira é o seu lugar. Gente, isso não é mentoria, não precisou de agenda nenhuma, só precisou de uma atitude, de uma leitura, né? Então, os homens têm muito, muito, muito a contribuir com essa agenda, né? As mulheres, uma puxa a outra através da repetição, né? Então, acho que isso eu comentei bastante aqui no meu, né, na minha abordagem. É, eu tive líderes, homens, incríveis que me ensinaram, né, absurdamente, mulheres incríveis que me ensinaram absurdamente. Mas a gente percebe que compartilhar entre as mulheres o que a gente passa em algumas situações difíceis, você vê que todas são iguais, todas passam por mesmas situações, né? Pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas inseguranças, pelos medos, o medo de errar, né? Como a Camila comentou. Gente, a gente tem muito medo de errar, mas eu também aprendi com uma líder que também não foi através de uma mentoria, foi no dia a dia, foi através de um erro, tá? Eu tinha feito lá era tipo um unload-load numa grande base de dados ali, dentro da Serasa, e aí, para quem é mais técnico, sem entrar tanto em termos técnicos, mas quem é técnico e pode entender um pouquinho, o layout do ambiente de homologação estava diferente do de produção. Então, quando foi feita essa carga dentro de produção, putz, a base travou porque deu um deslocamento em um dos campos. Então, deu uma parada geral nos sistemas, lá no principal produto da Serasa. Mas aí, rapidamente, o time de DBA, tal, conseguiu reverter. Eu fiquei desesperada, né? Ai, meu Deus do céu, agora, nossa, vou ser demitida, né? Eu lá, como analista sênior, essa minha líder chegou e falou assim, ó, Cíntia, só erra quem faz. Só aprende quem faz. E quem erra também. Quantas vezes a Apple teve que criar produtos, né, que não deram o menor resultado até chegar no maravilhoso iPhone, por exemplo, que a gente usa agora, né? Isso é muito falado, é altamente falado no mercado. Então, assim, a cultura do medo, a gente precisa acabar com a cultura do medo. A gente precisa aprender com os erros, óbvio. O mundo da agilidade, por exemplo, que é uma agenda muito forte da tecnologia, é uma agenda que propaga isso. Então, a gente precisa, né, fazer mudanças incrementais com valor para o negócio mais rapidamente. E nem sempre a gente vai acertar. É óbvio que a gente não pode pular etapas de qualidade, etc. E sempre aprender. Então, a mentoria, sim, super importante, né? Eu já tive coaching, já procurei trabalho de coaching executivo. Eu sou mentora do programa de trainees. Eu tenho profissionais que buscam em mim a mentoria e eu adoro, né, fazer essa agenda.
E às vezes eu fico na dúvida se sou eu que ensino ou aprendo mais nessas agendas, tá? Porque eles, né, principalmente essa moçada agora, eles trazem cada situação. Eu falo, gente, né? E é uma delícia. Então, mas isso precisa ser mais massivo, tá? Então, acho que é atitude. Essa questão da gente, né, ter o cuidado de respirar e pensar, e cuidar do seu viés inconsciente no momento ali, sentou na cadeira. Não, senta aqui na primeira, que é o seu lugar. Por que eu sentei na segunda? Né? É isso. É o lance, Cíntia. Você está falando isso e veio algo na minha cabeça, que até acho que a Nina falou no começo daquele vídeo que eu mostrei para os líderes, principalmente para os líderes, mas não só para os líderes, para todo mundo, que isso é um ecossistema, Todo mundo. de desenvolver a escutativa, né? De você estar Uhum. sempre em sintonia com o que está acontecendo, né? E às vezes é um gesto simples que você faz que faz toda a diferença, né? E realmente, até eu tive uma experiência profissional que também me contribuiu bastante, que eu acho que é legal compartilhar aqui. Eu participei de um programa, né, ao longo desses 20 e tantos anos de carreira, que era chamado de sponsorship, né? E o objetivo desse programa de sponsorship era trazer mulheres para participar do dia a dia de um executivo. Então, eu ficava o dia fazendo como se fosse um shadow, mas para entender como que é esse mundo corporativo, como que é exercer essa liderança, né? E eu tenho certeza que essa experiência para mim me enriqueceu muito para os meus outros passos, né? Então acho que talvez algumas atividades assim precisam acontecer de uma forma mais massiva nas organizações, né? E é o dia a dia, gente, porque a gente tem falado muito das agendas da diversidade, no sentido também, né, da inclusão, o tomar cuidado, né, como a gente vai falar em relação aos negros, né, aos pardos, aquele cuidado de não ter mais aquelas, né, piadinhas, aqui no fone de novo, piadinhas, né, que a gente quer, que a gente não faz por mal, né, mas a gente propaga isso. Esse cuidado não vale só para essa bandeira ou para a questão também do LGBTQI+, enfim, todos esses cuidados que a gente tem que ter da diversidade, é exatamente o que se aplica para a mulher, né? Outro dia também, nós estávamos numa reunião também, né, grande ali da área, e aí uma mulher, né, também super profissional, incrível ali, foi chamada ao palco, e aí tiveram alguns assovios. Rapidamente, isso já foi cortado. Gente, né, uma mulher também, vamos falar, a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado, as mulheres não gostam disso, tá bom? Então, assim, é esse cuidado, porque quem assoviou não fez por mal, não fez por mal, né? Acho até que é um elogio, certo? Né, da beleza, enfim. Mas é um ambiente, gente, profissional. Nós precisamos ser reconhecidas pelo profissional que somos. E outra, pela tecnicidade que temos, falando aqui no mundo de tecnologia. Então, não deixem de nos chamar para reuniões técnicas, né, como a Carla falou ali no vídeo, né, que eu até me emocionei, inclusive. Quantas vezes? Quantas vezes a gente não passa por isso? Ah, mas essa reunião é mais técnica. E daí que é mais técnica? A gente está ali para contribuir com o que a gente sabe. A gente já, né, codou coisa demais, a gente sabe, a gente segue estudando, a gente consegue contribuir. Cíntia, a gente está com alguns. Tá maravilhosa aqui a nossa conversa, mas a gente está com alguns minutos faltando. Mas eu queria fazer mais uma pergunta que eu acho que é super importante e apareceu muito aqui. Que Claro. dica você daria para mulheres que gostariam de seguir, se desenvolver no mundo de dados e inteligência artificial? A gente sabe que vai vir um mundo de oportunidades pela frente, né, por tudo que a gente está vendo, mas, ao Uhum. mesmo tempo, existe algumas dificuldades, né, alguns desafios. Que dica que você daria? Gente, eu participei na semana passada também de um painel sobre inteligência artificial lá no Mackenzie, foi muito bacana, né, com grandes nomes aí do mercado. E, enfim, inteligência artificial, ela chegou já com tudo, né, na verdade ela não chegou agora, ela é desde 1950, quando, né, o John Carter, ele queria que máquinas soubessem pensar como humanos. Só que agora a gente tem hardware para isso. Na prática, é isso que está acontecendo.
Com a inteligência artificial, é claro, se você tem uma carreira mais técnica, você consegue entender os bastidores do que acontece por trás ali daqueles algoritmos, daqueles modelos. Mas se você não é tech, não precisa se preocupar, porque a inteligência artificial já vai fazer isso. Então, digamos que é um caminho agora ainda mais promissor. Então, estudem, estudar, se interessem. Já usaram o ChatGPT? Já usaram o Midjourney? Já usaram o DALL-E? Já usaram ferramentas que estão à nossa disposição sem custo para experimentar? Usem, entendam, aprendam sobre isso. A inteligência artificial é uma solução, é um mecanismo 100% baseado em dados. São os dados que estão lá, a gente que imputa aqueles dados. Por isso que a Ana até comentou, a gente não pode replicar os desvios de padrões do passado. Então, estudem sobre isso. Vai abrir muito campo, sim. E especialistas de inteligência artificial já está virando, de fato, um ouro de mercado. Então, começar aprendendo sobre essas ferramentas já é um grande avanço. Dentro da carreira, né, de dados, existem outras especializações também, né? Então, dá para ir mais para a linha de dashboard, dá para ir para a linha mais técnica, né? Eu acho que, eu não sei se vocês vão mostrar aquele slidezinho ali que vão mostrar, legal, Vamos que sim, é super sim. legal. É muito legal do Databricks que dá um grande, né, um pano de fundo ali. Mas, gente, é isso, é se capacitar. E outra coisa, tá? A inteligência artificial, ela vem também, existe esse lado assustador, que é, nossa, vai ser substituído, não vai precisar mais desenvolvedor, por exemplo, né? A gente ouve, às vezes, isso dentro aqui do mundo de tecnologia. Nós fomos criados, gente, a gente já tem, todo mundo fala que tem muito problema de comunicação, tem muitas coisas que acontecem e sempre o problema é a comunicação. Nós somos criados para aprender a responder as coisas, né? E agora a gente está invertendo, a gente tem que aprender a perguntar, né? Porque com a inteligência artificial, quanto mais a gente souber melhor perguntar, a ferramenta vai nos responder. Se a gente souber melhor trabalhar e organizar os dados e saber perguntar sobre eles, nós teremos as melhores respostas. Então, vai abrir muito campo no sentido de raciocínio lógico, processo criativo. As ferramentas vão estar lá, mas você tem que ter criatividade para usá-las, né? Então, tem que investir e tentem investir nisso. Esse é um caminho promissor. Quantas vezes a gente ouve que o que foi entregue por tecnologia não era exatamente o que o negócio precisava? Desvios de especificação, desvios de entendimento. Isso não tem como a inteligência artificial substituir. Por exemplo, Google Sites. Existem vários frameworks lá para você construir qualquer tipo de site. Mas você pode colocar lá, por favor, construa um aplicativo de sistema bancário? Ele vai construir para você? Não vai construir. Você precisa especificar, você precisa saber colocar os requisitos corretamente. Se existe uma ferramenta para te ajudar a isso, use a ferramenta ao seu favor. Então, raciocínio lógico, capacidade criativa, testar as ferramentas que estão ao nosso dispor aí gratuitamente e, a partir daí, também começar, por que não, investir em algumas delas para, né, se especializar. Acho que essa é a dica. Cíntia, muito, muito obrigada, assim, respondeu muito 10, assim, também muito obrigada por compartilhar sua história, foi muito lindo. E, pessoal, então agora, indo para essa linha de dicas, eu vou compartilhar aqui rapidinho a minha tela de novo, até peço perdão, talvez a gente faça só uns 2 minutinhos, mas eu vou ser bem rapidinho, porque é um ponto muito importante. Então, tá dando para ver minha tela já, né? Sim. Então, vamos lá. Então, para quem está começando em dados, né, qual dica que eu trago para vocês, né? Então, é bem legal vocês conhecerem algumas opções que vocês possam ter na parte técnica. E se vocês também não gostarem da parte técnica, tudo bem, tem outras possibilidades que nem a Cíntia falou, né? Vocês podem ser vendedor de tecnologia, vocês podem ser líder de projetos, Scrum Master, tem 1001 possibilidades. Mas para quem está interessado em começar na área técnica de dados e inteligência artificial, então a gente tem esse guia que ajuda bastante vocês se encontrarem. Então, o primeiro passo que eu falo para todo mundo, faz um curso básico de Python. Porque se você gostou de Python, então significa que você já está indo para o caminho técnico. Depois disso, qual é a ideia que você pode seguir? Você pode fazer um curso de estatística e um curso de SQL. E aí você vai ver o que você gostou mais, né? Você amou a parte estatística? Então pode ser que você tenha que fazer um curso de Machine Learning para ter certeza. Se você gostar de Machine Learning, provavelmente você vai ser uma cientista de dados.
Agora, se você gostou mais de SQL, não que a SQL não seja importante para os cientistas, tá? Porque também é. Mas se você gostou mais de SQL, qual é o caminho? Você pode fazer um curso tanto de Spark quanto um curso de Power BI. Se você adorou trabalhar com esse processamento de grandes volumes de dados de forma distribuída, provavelmente você vai ser uma engenheira de dados. Agora, se você preferiu fazer os dashboards, trabalhar mais em contato com essa parte de visualização dos dados, provavelmente você vai ser uma analista de dados. Então, esse é um guia bem simples para quem está começando a carreira poder se encontrar, né? Esses cursos são todos gratuitos que tem aqui, vários são da Databricks, vocês podem se inscrever, fazer. E assim, meninas, qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente no LinkedIn. Ah, não gostei de nenhum desses, mas eu ainda quero trabalhar com Data and AI. Procura a gente, porque isso daqui é só algumas opções, tá? Tem muito mais. E além disso, pessoal, outra dica que a gente traz para vocês, né? Uma forma de vocês estarem conectadas, saberem as novidades, né, do que está acontecendo no mercado de tecnologia, saberem vagas, fazerem network, é participar de comunidades, né? Hoje a gente tem diversas comunidades. Para quem não conhece, depois procurem no celular de vocês o aplicativo Meetup. Nele, você pode colocar os seus interesses, né? Então, por exemplo, interesse em tecnologia, e eu me deslocaria num raio de 20 quilômetros, por exemplo. E dali vai aparecer diversos eventos gratuitos e são patrocinados por várias empresas de tecnologia. Então, vocês vão ter muito contato com tecnologia de ponta, de forma gratuita e muito networking, tá? Então, a gente acredita que isso é muito importante para a carreira de vocês também. E aqui, para finalizar, né, a gente gostaria de fazer um convite para todas vocês, né? A gente vai ter aqui o nosso Data and AI Summit, que é o maior evento de dados e inteligência artificial do mundo, que ele acontece em São Francisco, mas ele é híbrido, né? Quem não puder ir para São Francisco, a gente também tem a versão online, que é basicamente uma semana inteira com novidades no ramo de Data and AI, vários casos de uso. Então, é muito legal para vocês também se manterem atualizadas. E é isso, pessoal. A gente queria agradecer muito a participação de todas vocês, né? Foi muito legal acompanhar o chat, né? Vocês interagindo, passando dicas, e principalmente agradecer a Cíntia por ter aceitado o nosso convite. Ai, gente, eu super acelerei aqui, porque eu sei que a agenda era curta, mas, ó, é incrível, incrível poder participar neste dia, né, tão especial, tanta coisa acontecendo, Dia das Mulheres. Mais uma vez, agradecer a Databricks, maravilhoso, né, e de fato, essas iniciativas que vocês estão tendo em apoio realmente às mulheres, uma puxa a outra. Gente, a gente precisa, de fato, propagar, né, a gente precisa acreditar, né, que o técnico é nosso. A gente pode e deve, de fato, estarmos lá, tá? Para finalizar, queria deixar uma mensagem até pelo dia, né, de hoje, né? São duas frases que uma eu não sei quem é o autor, mas eu costumo usar bastante, e a outra foi que eu recebi hoje, né, pelo Dia das Mulheres, que eu achei maravilhosa. Não dispute espaço, amplie o espaço. E ao chegar lá, faça caber mais gente. É sobre isso. Isso vale para as mulheres, isso vale para os homens, isso vale para ampliar, diversificar. A inteligência artificial vai precisar disso também, né, de pessoas diversas, para não ter realmente a repetição de desvios, né, que são relevantes na nossa sociedade. E a mensagem que eu recebi de Dia das Mulheres, que eu achei incrível, né, e essa vai também para minha mãe e para minha filha: metade do mundo são mulheres, a outra metade, os filhos delas. Essa é de Efuniak. E é isso, gente. Feliz Dia das Mulheres. Me adicionem no LinkedIn, estou à disposição, né, para responder outras perguntas que vocês queiram saber, né, tá ali meu contato, pode me acionar ali no chat. Vai ser, né, uma honra poder dividir um pouco mais com vocês sobre a minha carreira e poder ajudá-las, né, ajudar as meninas, ajudar as mulheres a de fato se manter, né, não ter medo. Se está com medo, vai com medo mesmo. Façam seus contratos, sigam estudando, né, e vamos para cima. Obrigada. Muito obrigada a todas. Fico muito feliz e emocionada, gente. A gente passou mais de 5 minutos e nós estamos ainda em 200 pessoas, em mais de 200 pessoas. Então, isso significa que realmente a gente fez a diferença aqui para algumas pessoas. E é isso que vale, é isso que importa, né? Acho que um dos principais motivos da gente estar aqui, da gente trabalhar é isso, né? Além de todos os nossos objetivos, financeiros ou não, é conseguir fazer a diferença na vida de alguém.
E eu acho que hoje É foi um isso. grande dia para isso. Gente, um bom dia e vamos conversando, vamos fazer contatos, que é muito importante, né? Como a Cíntia e a Aninha falaram, nos procurem no LinkedIn, vai ser um prazer. Obrigada, Camila. Obrigada, Obrigada, pessoal. Ana. Obrigada, Databricks. Feliz Dia das Feliz Dia Mulheres, das pessoal. Mulheres. Feliz dia. Tchau, tchau. Tchau.